Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos corrigir as atividades. Eu vou corrigir junto com vocês. Vou só auxiliar. Hoje quem vai fazer é vocês. Vamos lá. Essa atividade aqui a gente já corrigiu na aula passada. Então, vamos pular ela. E no final a gente volta nela. Vamos lá. Richard. Oi, David. Não, deixa o David ler para mim essa. David, tá. lê para mim essa questão aí. Vamos lá. José trabalha na praça como sorveteiro. Em um dia comum, ele vende 40 sorvetes. Quando faz muito calor, ele consegue vender o dobro dessa quantidade. Mas se chove, ele vende apenas a quarta parte. Na terça-feira, só com essas chuvas, José disse, pois esse é o seu único dia de... Ele também trabalha no sábado e no domingo. Então, tá. O que está perguntando o problema? Nessa semana, choveu na quinta e fez calor na quarta e no sábado. Ele está perguntando quantos sorvetes o José conseguiu vender. Dandara, você conseguiu fazer? O do José? Você conseguiu fazer essa questão? Aham. Explica pra gente quantos sorvetes ele conseguiu vender. Qual foi a resposta que você achou? A minha resposta foi ele conseguiu vender 170. Por quê? Aqui fala que num dia comum ele vende 40. Agora, num dia bem ensolarado, ele vende acho que é o dobro dessa quantidade. Isso. Aí, no coisa, ele fala, da questão para resolver, ele fala que teve um dia de chuva e aqui, acho que é quinta, não sei. Quinta, e olha só, teve que chover na quinta e muito calor na quarta e no sábado. Isso. Aí é o dobro de 40. Seria 80. Aí eu fiz a conta, aí boto mais 10, entendeu? Tá, e aí? E nos outros dias da semana? Como é que você fez, Ian? David? Mesmo, né? Marcela e dizendo que era pra gente. Eu fiz a mesma coisa que a Dandara. Achou o mesmo valor também? Sim. Richard? Oi, tia. Você achou o mesmo valor que a Dandara também? Eu não fiz ainda não, eu não tive tempo. Ah, então tá. E você, Luiz? Também não, tia, porque eu tava fazendo muita coisa. Ah, então vamos fazer juntos agora? Olha só, o que eu falei para vocês. Uma estratégia para ajudar a organizar o pensamento é fazer uma tabelinha. Se a gente está falando aí de dias da semana, então a gente vai fazer o quê? Uma tabelinha, tipo um calendáriozinho dos dias da semana. Quantos dias a gente tem na semana? 7. 7. Então vamos lá, eu construí aqui uma tabela. Eu construí essa tabelinha aí.
São 7 dias, de domingo até sábado. E aí, vamos lá, vamos olhar a questão novamente. Opa, desculpa, eu saí sem querer. Vamos lá, olhando a questão novamente. Aqui ele diz que choveu na quinta e fez calor na quarta e no sábado. Mas ele falou alguma coisa nos outros dias? Não. Não. Então, os outros dias é o quê? 40. 40. Isso, porque é o quê? Dia? Normal. É, dia normal, dia comum. Então, vamos colocar lá, ó. Vamos colocar o dia que chove e o dia que faz sol. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui ele diz, ó, quando faz calor, ele consegue vender o dobro que em dias comuns. Então, vamos colocar lá. Faz calor quando? Na quarta e no sábado. Isso aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Faz calor na quarta. Na quarta? Não, na quinta. É, na quarta e no sábado, desculpa. Isso. Faz calor na quarta e no sábado. E faz o quê? Chove quando? Na quinta. Chove na quinta. Vou botar aqui, ó, chuva. Na terça-feira ele faz o quê? Ele vende alguma coisa? Não, porque ele diz o quê? Faça chuva ou sol, ele faz o quê? Ele descansa, pois é o seu único dia de folga. Isso Descubra aí. o resultado. Oi? Descubra o resultado. Qual é? Ah, não, me enganei, peraí. Então, vamos lá, vamos fazer juntos. Ó, aqui é a folga dele. Os outros 3 dias não é nem calor nem chuva. É o dia o quê? Comum. É o dia comum. É um dia comum. Então, agora vamos colocar os valores. Em dia comum ele vende quanto? 40. 40. Isso aí, é esse resultado aí mesmo. Quem colocou? Eu Eu quem? dei. Márcia, eu falei. É esse valor aí mesmo, ó. Em dia comum ele vende 40. Ó. E em dias de calor? Aqui ele vende 0, porque ele está de folga. Ó. E em dias de calor? 80. 80. Por quê? Porque ele vende o É dobro. o dobro de 40. Isso. Em dias de chuva? Ó, isso aqui é 80 também. Dias de chuvas, 10. Por que 10? Porque É um quarto. É a quarta parte de de 40. 40. Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer agora? Fazer o quê? Realizar o quê? A adição de todas essas quantidades aqui. 40 mais 40, mais 0, mais 80, mais 10, mais 40, mais 80. E aí a gente vai descobrir quantos sorvetes ele vendeu naquela semana, nessa semana aqui. Então, vamos lá, ó. José vendeu quantos?
Vamos lá. 40 mais 40. 80. 80 mais 0. 80. 80. 80 mais 80. Vamos lá, Richard. 160. 160. 160 mais 10. 170. 170. 170 mais 40. Isso daí eu não sei não. 170 mais 40? Isso. 210. Isso aí. 210 mais 80. 210 mais 80. 290. 290. 290 sorvetes. Então, ele vendeu 290 sorvetes naquela semana. Não vou falar, não. Tá fazendo aula. Vamos lá. Ô, Richard, vamos lá. Lê para mim essa atividade aí. Em seu horário de aula, de segunda a sexta-feira, Simone tem uma atividade diferente a cada dia. Teatro, inglês, natação, artes e informática. A aula de arte é um dia antes da aula de inglês. A aula de teatro é 2 dias depois da aula de informática. Simone não lembra se a aula de arte é na quinta ou na sexta-feira. Qual atividade Simone faz cada dia da semana? Acabei. Então, vamos lá. Olha só. Esse probleminha aí, ele não dá muitas dicas, ele não dá muitas pistas. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Organizar o nosso pensamento, que eu expliquei para vocês. A tabela é uma estratégia para a gente chegar à solução do problema. Então, está perguntando o quê? Qual atividade Simone faz em cada dia da semana? Ô, Dandara, você conseguiu encontrar a resposta desse problema? Sim, professor. E o que você encontrou? Eu escrevi que a aula de artes é na quinta, a de inglês é na sexta, de teatro é segunda, de natação é na terça e a de informática é na quarta. Então, vamos lá, vamos fazendo aqui. Vamos lendo pista por pista? Vamos lá, olha só. A aula de artes é um dia antes da aula. Vê se vai bater aí com você. A aula de artes é um dia antes da aula de inglês. O seu bate? Sim. Sim? Então tá, vamos lá. A aula de teatro é 2 dias depois da aula de informática. Uhum. Bateu isso? Bate seu, Dandara? Aham. A de teatro é 2 dias depois da aula de informática? Sim. Então, vamos lá, ó. E vamos começar pela última. Ela, olha só, se a gente ler a última, ó, ela não lembra se a aula de arte é na quinta ou na sexta. Mas na sexta não pode ser. Por Porque quê? logo depois vem a aula de inglês. Então, a aula de inglês não pode ser sábado. Então, a aula de artes é na quinta. Isso aí. Isso aí. Então, vamos colocar isso lá na tabelinha? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe, a gente já conseguiu deduzir que quinta e sexta, as 2 atividades que ela faz na quinta e na sexta. Então, vamos colocar. Isso aí, a Dandara tá certíssima. Ó, então, na sexta ela faz o inglês e na quinta é o quê? Arte. Porque, de acordo com a primeira dica,
A aula de artes é um dia antes da aula de inglês. Agora vamos para a segunda dica. A aula de teatro é 2 dias depois da aula de informática. Quantos dias a gente tem na semana aqui, ó, sobrando? 3. 3, segunda, terça e quarta. Para aula Só de pode ser teatro quarta. ser, para aula de teatro ser 2 dias depois da informática, quando que tem que ser a aula de informática? Quarta. Por que quarta? Porque aí já vai ter passado... Não, olha só. Não, olha só. 2 dias depois de quarta é o quê? Sexta? Sexta, ó. Quinta-feira é 1 dia depois de quarta. Sexta-feira é 2. Sim, depois de quarta. Esse aqui vai Entendeu? depois de segunda. É depois de segunda. Então, por exemplo, não seria na sexta. Se a aula de informática fosse quarta, a aula de teatro teria que ser sexta. Entendeu? Entendi. Ó, então, a aula de teatro é que dia? Ó, a aula de informática, vamos ler aqui, ó. A aula de teatro é 2 dias depois da aula de informática. A aula de teatro é o quê? Na Quarta, quarta. gente. Quarta. Segunda é a aula de informática. Ó, terça é 1 dia depois, quarta é 2 dias depois. Então, segunda é informática, vamos colocar aqui, ó. E 2 dias depois... Então, voltando aqui. Qual é a única atividade que falta? O desafio. Não, E qual é a a única natação. que falta para ela, para completar aqui? Qual é? A natação. Natação. Ó. Aí vem aqui a pergunta. Aqui, ó. Qual atividade Simone faz em cada dia da semana? Então, ó, ela faz uma atividade diferente a cada dia. Na segunda, informática. Na terça, natação. Na quarta, teatro. Na quinta, artes. E na sexta, inglês. Então, vamos lá. Pro desafio. Vamos pro desafio. Conseguiram perceber o detalhe? Richard, lê para mim, Richard. Ô, Tia, nós já vamos... Partem trens de São Paulo a Santos todo dia, sempre pelos mesmos trilhos, sempre sem parada. E na mesma velocidade, o trem das 14 horas levou 80 minutos para completar a viagem, mas o trem das 16 horas levou 1 hora e 20 minutos para minutos. Acabei. Por quê? Vocês conseguiram perceber o detalhezinho? Por que que um Eu levou percebi. 80 minutos e o outro 1 hora e 20? Pode falar? Pode? Claro que pode. 80 minutos é igual a 1 hora e 20 minutos. Isso aí. Gente, eles levaram o mesmo tempo. 80 minutos é 1 hora e 20. Conseguiu compreender? Foi isso que você percebeu, Dandara? Dandara? Oi.
Foi isso que você também percebeu? Não. Você não conseguiu, você fez essa? Fiz, mas eu errei. E o que você tinha colocado? O que você pensou? Eu achei que era porque eles foram pelos mesmos trilhos, entendeu? Sim, então, eles Por iam isso que pelo teve. mesmo... Oi, fala. Aí eu achei que um teve que parar pro outro passar. Ah, não, então, eles levaram o mesmo tempo. 80 minutos é 1h20. Quantos minutos tem 1 hora? 60. 60. Com mais 20? 80. 80. Então, 1h20 é a mesma coisa, é o mesmo tempo. 1h20 é 80 minutos. Então, era esse detalhezinho que eu queria que vocês tivessem percebido. É o que eu falei, aqueles probleminhas que eu coloco lá no grupo de lógica é questão de detalhe. Vocês conseguem perceber que, às vezes, um cacho de banana tem uma banana a menos? E aí, vocês têm que perceber esses detalhezinhos nos desenhos. É questão de A minha lógica. mãe me Oi? mandou um negócio desse. Minha mãe me mandou um negócio desse no outro dia. Então, gente, por hoje é só. Deixa eu colocar. Calma aí, só um minuto.